para que possamos ouvir a verdade, Senhor. Hoje é tão difícil, ó Pai. Hoje, uma pessoa, Pai, que a minha esposa conhece, mandou um vídeo de um pastor, a qual é o pastor dessa pessoa, e esse pastor ele tem uma porção de seguidor e mais de 10 mil visualizações no vídeo dele, e uma pregação que chega a dar medo, E esse rapaz começando com a Eliane, ele entrando no poder da Bíblia, ele falou que não existe inferno, que não vai existir inferno. Não existe tormenta no inferno. Não existe tormenta no inferno. Que o inferno não vai ser lugar de sofrimento, o inferno é lugar de descanso. Deus, isso aí, Senhor, é o que está sendo pregado, falado, e tem mais de 10 mil pessoas assistindo esse troço. Senhor, e nós estamos aqui pregando a verdade. O pastor está aqui pregando a verdade, ensinando a verdade, Senhor. Ó Pai, teu filho tem que ir de longe para tentar passar a verdade bíblica. Como é que tem pessoas que acreditam nesse ensinamento? Como é que pessoas acreditam, pastor? Deus, esse rapaz falou um caminhão de besteira, falou muita coisa para ele antes, muita coisa. E não deu para comentar nem uma vírgula que ele falou. Deus, os dias são maus. Tem gente famosa na televisão, mas tem gente que não tem fama, mas está falando besteira, E está ensinando besteira. Senhor, e nós precisamos, ó Pai, ajuda ao teu filho a passar tudo aquilo que tu entregaste, tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Nós te entregamos teu filho em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Esses caras fazem uma comédia, irmão. Está cheio de comediantes, está cheio de palhaços nefastos, desviando as pessoas na base da mentira. Mas que não acredita nisso, irmão. A Bíblia vai dizer no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, que a função do diabo é matar, roubar e destruir. Ele não avisou de que maneira ele chegaria. Simplesmente ele entra. Quando a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 7, que nós devemos estar sujeitos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Satanás não poupou nem Jesus. O livro de Mateus, no capítulo no capítulo 4, do versículo 5 ao 8, a Bíblia vai dizer que ele desafia Jesus, oferecendo exatamente todas essas vantagens. Ele é oferecido esse modo de desgraça. Aí eu te pergunto para você, Jesus, antes de encarar esse nosso adversário, ele não ficou chutando chiclete nas esquinas, não. Ele foi exatamente para um propósito, Deus, durante 40 dias e 40 noites, para encarar o adversário dele. E por falar nisso, o que é que você tem feito para encarar o seu adversário, meu? Você está de braço cruzado? Você acha que o que você está fazendo é levar, você vai vencer da forma que tu anda, da forma que tu fala, tu vai vencer o seu inimigo?
Jamais tu vai vencer, porque ele é um bicho espinhoso, Repácia. Ele não é aquela bandacinha, ele é espinhoso, ele causa transtorno com a presença dele. Mas o povo está tão despercebido que eles não sabem quem é o diabo e não sabem aonde está Deus. Mas qual é? Porque eles estão tão cegos diante dessa situação, quando a Bíblia diz, o livro de 2 de Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, a Bíblia vai dizer que o Deus desse servo chegou os entendimentos dele. Mas qual é? A coisa é tão terrível, né? Mas Jesus cobra, né, Patacina. Olha, presta atenção. Quando o nosso irmão acabou de falar desse escriba e fariseu, desse homem usado pelo diabo, porque ele não pode ser uma ferramenta de Deus, ele não pode dar serviço de Deus, tá bom? Porque ele dá serviço de Deus, vai ensinar você, Repácia, ele não se ensinar você a ter um comportamento, ele usa para você não ir para aquele lugar, e ele é visível e é notório a toda a humanidade. Existe o inferno, existe o céu, existe Repácia no sofrimento para quem não se aceitar o Jesus que eu sirvo, para quem não andar em conformidade com o que tem que andar. Há um inferno de esperança. Como escapar dele, pastor? A receita é uma só: obedecer. Olha, a receita é você obedecer. Porque quando você foge da obediência, você cai na mão dele. E ele faz você de palhaço, como tem feito com milhões deles aí. Mas engraçado, esse povo que está ganhando de Satanás, eles estão lotando as igrejas, casas que deveriam estar ensinando o povo a se afastar do inferno e se aproximar de Deus. Eles criam situações que aconchegam a Satanás. Você presta atenção. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13 e o 14, Deus olhou para a humanidade e ele ensinou. Quer dizer, você acha que Deus está satisfeito com o que ele tem presenciado aí? Com o que nós temos feito? Será que ele está feliz em ver aquilo que ele criou com tanto carinho, com tanto cuidado? Aquilo que ele criou com maior amor? Porque tudo na face da terra ele disse: haja terra, haja luz, haja mar. Ele disse: haja. A única coisa que foi feita pela mão de Deus foi eu e você, mas bom. Mas infelizmente, você não sabe de que maneira você veio ao mundo, quem te criou, quem te deu o ar que você respira, quem dá exatamente o corpo que você é. Porque não tem quem ensina, não é verdade? Porque se você soubesse dessa realidade, você valorizaria muito mais o reino. Vai falar. Sabe por que você não dá valor ao reino do céu? Porque você não é ensinado. Você não sabe quem é Deus. E você subestima, Repácia, o seu adversário que é Satanás. E com isso, o tempo vai passando e ele cada vez mais presente no mundo. Porque as coisas têm aumentado de tal maneira que aonde você anda, pensa. Agora mesmo vindo dali depois do verso da cá, que o nosso pastor também vem ali. Acabamos de sofrer uma ameaça de assalto, o cara atravessou o carro, vimos conversando, esse me desviou. Ele disse: conseguiu desviar? Não. É que o Deus que está na minha vida e na vida dele, jamais Satanás um dia vai poder tocar
ele diz que só tem compromisso. O livro de 1 de Samuel, no capítulo 2, do versículo 30, ele diz que só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E eu vim cheio de alegria, com um compromisso marcado para estar hoje à noite, como todas as segunda-feiras, até o dia que ele permitir. E ele não poderia me trazer tristeza sobre tristeza. Por isso, ele resolveu me poupar. E resolveu poupar o nosso irmão pastor, que é o anjo dessa igreja. E por falar, Levância, quando Deus olhou para a terra, Levância, e disse: não foi isso que eu criei. A Bíblia diz que ele não se arrepende, mas ele se irou. Mas olha, você acha, Levância, Deus, quando olha para esses que deveriam estar ensinando ao povo, mostrando os dois caminhos, as duas portas, quando eles estão preocupados com as contas bancárias dele, empresa de fulano de tal, mas fulano de tal não tem o nome de pastor? Não, ele não é mais pastor, ele agora é político, pastor. Ele agora não é mais pastor, ele agora é um feiticeiro, pastor. E as coisas estão a cada dia elevadas no cristão, eles estão despercebidos de tal maneira que ele entra e sai, aí deixa seu dinheiro, porque a primeira coisa, quando você entra nessas portas, a primeira coisa é um grupo de pessoas, de mulheres bonitas ou homens, jovens, elevados, já com o envelope na mão, dizendo assim: faça o teu propósito. Eu quero saber aonde, com quem que eles aprenderam isso. Porque a minha Bíblia diz que é de graça. Agora, tudo que ele fez foi de graça. Tudo que ele faz é de graça. E tudo que ele dá é de graça. Nós estamos numa central do Brasil, a Visconde da Gávea, número 80. Fizemos um culto às quinta-feira, minha marcha, pela grande misericórdia de Deus, ali a boleta caiu, não tinha expedido, e o nome do rei Jesus glorificado. Aí eles perguntam: pastor, mas você não pede nada a ninguém? Eu digo para ele: você sabe quem é meu patrão? Meu patrão é Deus, pastor. Mas pastor, você disse compromisso, baixa gasolina, combustível. No dia que ele não quiser que eu venha para cá, ele me tira o dinheiro para comprar gasolina e botar no carro. O homem de Deus é levado. Ele não pode viver confiando no seu bolso, pastor. Ele não pode depositar a fé dele no teu bolso. Ele deve depositar a fé dele em Deus, porque é de lá que Deus socorro para mim e para aqueles que vivem para Deus. Pastor, portanto, a situação do livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13 e 14, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para essa geração: vou desfazer, porque o cheiro do pecado tem chegado até as vidas da vida. Quer dizer, você acha que Deus está satisfeito com tudo que ele tem presenciado? Então Deus agora virou um Deus moderno, não é verdade? Deus agora deve ser um Deus que ele concorda com a carnícia. Vai falar. Olha, o Deus que eu sirvo, a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 8, a Bíblia vai dizer que ele é um Deus. Ele é um Deus ontem, ele é um Deus amanhã, e é um Deus hoje. Ele foi e é, e sempre será o mesmo Senhor. Ele não muda. Só que, relevância, a teologia leva vocês a acreditar que Deus mudou. Há uma situação por aí de alguém já querendo ouvir umas casas aí, os homens aí do inferno, e diz que
tirar, patrão. Ai de quem me acrescentar ou tirar uma vírgula ou um ponto qualquer. A ignorância, o diabo é tão safado que ele subestima a capacidade de Deus, ele subestima a mão de Deus. E com isso, ele vai levando essa avalanche dessa multidão que o segue. Quando o pastor acabou de falar aqui a respeito, o cara disse que não tem inferno, que não tem diabo, que lá no inferno é sua alegria. Tem uns verdadeiros montão de pessoas seguindo esse vigiado, seguindo esse próprio diabo. Como é que pode? Pois se o pai da mentira é o diabo, você não percebe que ele está mentindo, que ele está condenado? Foi exatamente o que Satanás fez comigo, porque eu estava condenado. Preparou os anjos para estar com ele. Esses caras, eles não querem ir para o inferno sozinhos. Por isso é que ele provoca toda a ira de Deus. Por isso que ele provoca brincadeiras e divertimento da casa de Deus. Porque eles não querem ir sozinhos para o inferno. Agora, você também gosta dessa pouca vergonha e acaba se aviando aí, não é verdade, patrão? Voltando exatamente ao livro de Gênesis. Mas ele olhou para Noé. Eis ali o meu pensamento, eu estou triste, estou chateado, porque eu não posso imaginar que criei o homem com minhas mãos para ver eles fazer tudo o que eles fazem. Por isso, eu vou desfazer com a terra tudo que eu criei e vou trazer um dilúvio à terra e não vai ficar nada. Agora, Noé, mas achei graça em você. Vejo que tu tem compromisso comigo. Eu vejo que você vive na vassoura. Não vive exatamente igual a eles. Mas a Bíblia diz, Isaías 55, no versículo 7, diz assim, ó: deixa o ímpio o seu caminho e os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Ninguém sabe hoje quem é luz, quem é treva. Ninguém sabe elevar-se quem é um cidadão do céu ou quem é um cidadão do inferno. Mas eles estão espalhados nos quatro cantos. Mas para você saber, o próprio Jesus, antes dele partir, ele disse que amontoaria homens segundo a vontade deles e desviaria a igreja do propósito da salvação. Tá bom? E não é fácil para receber essa palavra, mas não ficou só na palavra. Disse para ele: olha, é necessário que tu faça em conformidade. Eu vou dar uma escritura para você, programar exatamente o que você tem que fazer para escapar do dilúvio. Ele tinha um amor por Noé, porque Noé era fiel como Daniel, tinha os filhos excelentes. Ele era dedicado às coisas. Mas ele teve que se esforçar. Vai falar. Você acha que você entra lá de qualquer maneira? O que disse Jesus? Se esforça. Livro de João 16. Se esforça e tenha bom ânimo. Eu venci. Você tem cruz no braço e ouve toda essa balela desses, Deus me perdoa, esses filhotes do cão. Pode falar. E você tem cruz no braço e acha que você encostado nele, você tem a porta do céu aberta. Está fechado para você e para mim. Salvação individual. Eu tenho que fazer a minha parte. Se você não fizer a sua, ou deixar que alguém faça por você, você perdeu, não é? Ele tem que fazer tudo em
conformidade com o que o meu Senhor determinou que ele fizesse. Depois de tudo pronto, Deus mandou que ele entrasse na arca, e os animais e tudo já estava lá dentro. O casal de cada animal tinha um casal. Depois de então, ele fechou a porta. Por falar em fechar a porta ainda está aberta. Mas Paulo, a porta da salvação ainda está aberta. Agora saia tudo da porta da condenação. Tem diversidade de porta aberta por aí. Tem a porta do pagode, a porta do teatro, a porta da cantoria, a porta da cachaça, a porta do botiquim. Tem uma série de portas abertas. Mas tem uma porta muito estreita. Como Paulo entrou naquela cidade ardente, livro de Atos, no capítulo 17. Engraçado, quando ele chegou nessa cidade, ele viu diversidade de nomes escritos, mas ele olhou e prestou atenção direitinho. Numa verde esquina disse assim: ali estava escrito ao Deus desconhecido. Mas qual é? O Deus que Paulo levou para aquela cidade, o povo não conhecia. O evangelho que eu prego é fácil. O evangelho que eu administro, mas Paulo já deu coisa minha. Esse povo não conhece, mas Paulo. O Deus que eu elevasse e ofereço para você, mas Paulo, talvez eles não conheçam. Eles descrevem o Deus e diz assim: Deus é amor. Mas eles esquecem. Ele é fogo consumidor. Ele é amor. Mas ele destruiu o povo de Sodoma e Gomorra queimado. Amor. Ele destruiu os anjos que se rebeliaram contra ele. Mandou para o inferno amando. O amor de Deus leva ele a fazer isso. Já que ele é amor, por que você não retribui a ele esse carinho que ele tem por você? Se você tem saúde, vem dele. Se você respira o ar, vem dele. Se você tem duas pernas para andar, vem dele. Se você tem dois olhos que enxergam, vem dele. Se você tem as mãos que apalpam, também vem dele. E por que tu não porque tu não agradece a ele? Você levasse a ouvir falar a infinidade de deuses por aí. Era o que o povo de Atenas elevava. É o que eu ouvia falar. Mas Paulo disse para ele que aquele Deus que eles adoravam tinha olho, mas não falava, tinha boca, mas não falava, tinha olho, mas não chegava, tinha perna, mas não andava. E o Deus que ele servia não precisava se levar por mão de homem, porque dele é todas as coisas. O Deus que você ouve falar aí, que você tem que tomar um banho de água suja para tirar o pecado, senão o diabo, é o Deus dele. Essa sombra que você ouve falar, que passa e canta as pessoas, é a sombra do fogo. E por que você sabe que isso é mentira? E por que tu permanece nesse lugar de mentira? Tu serás condenado junto com ele. Porque a hora que tu acordar, mas eu estava como muitos vão dizer, Mateus capítulo 7, 22, olha, eu estive na sua casa, eu peguei e eu falei do teu amor. Ele vai dizer para você: aparte de mim, malditos e malditas, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque você vai para lá, você vai ouvir o homem, o diabo você vai. Porque a obra de Deus se resume numa só coisa. Jesus disse:
caminho, a verdade e a vida. Você acha a mentira faz parte da doutrina de Deus? O engano faz parte da doutrina de Deus? A ganância faz parte da doutrina de Deus? A avareza faz parte da doutrina de Deus? É praça. Auto-sinalize e vê aonde tu está entrando. Vê se Deus está naquele lugar. Há um comentário por aí, pastor, eu estava quinta-feira agora, não estou fugindo da palavra. Quinta-feira elevasse uma multidão e coisa linda, as pessoas não entendendo que o que sai da minha boca não vem de mim, vem do Pai. E chegou duas pessoas e disse assim: tivemos um culto muito abençoado, uma glória de Deus, uma coisa linda. E no final da palavra, eu digo, irmã, tu teve numa época, vocês duas esteve num culto tão abençoado, não é verdade? E por que a irmã está com essa entidade nas costas? Não é problema. Tem um grupo para trás para ela. Um cego. A Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 14, a Bíblia diz que o cego, ele não via cego. Você já viu um cego guiar um outro cego? Esses povos, eles se fingem de cego, eles sabem, eles são piores que o diabo, porque ele conhece essa verdade. Só que ele não usa a verdade como resposta de salvação. Porque a hora que ele usa a verdade, nem você fica mal. Porque Jesus não veio trazer paz, irmão. Ele não veio trazer abraços de beijos. Ele veio trazer espada. Uma certa vez, me convidaram para ir para um presídio feminino. Lá em Edson Passo, perto de Lopes. E aí, aqueles homens que me chamaram, quando ele chegou dentro do presídio, a mentira estava dentro. Eles abraçavam uma, abraçavam outra e diziam assim: ó, Deus está te dando o alvará. Deus vai lhe dar o alvará por esse dia. E Deus disse assim para mim: é mentira deles, mas Paulo. E eu, meu Deus, que como é esse? Trouxe você aqui, filho, para ensinar eles, para mostrar para eles quem sou eu, o que eu sou capaz de fazer. E aquilo virou uma mera brincadeira, ligaram o microfone, ligaram a caixa de som, e ele disse: nós temos alguém diferente hoje, e vai trazer uma palavra abençoada, e vai abençoar vocês. Eu digo aí vocês, que tinha, nessa época eu evangelizava muito, e eu estava fazendo um acampamento lá no Sertão. E eu vinha das comunidades, da 2 horas da manhã, 3 horas, e eu subia da estação, ali parava no ônibus e vinha evangelizando aquela comunidade. Encontrei com a 2 horas e disse para elas: ó, dentro de 15 dias vocês duas vai dormir na cadeia. Pastor, você está brincando comigo? Não, não brinco não. Eu não brinco com as coisas, não. E ela deu risada. Não tem coisas que ficam para mim, não, pastor. Eu digo: filha, eu gostaria de dizer para você e dizer um elogio para você, isso é da boca de Deus. Mas eu não tenho elogio. Deus disse para mim que vai botar você na cadeia para vocês tomar uma posição. Vocês não respeitam o pai, não respeitam a mãe, e lá não dá de remédio. Vai cobrar. Ela deu risada.
Eu digo, papai, o que o senhor quer? Eu digo, olha, tem um rajado de nível para cima. E digo, olha, a mentira não faz parte de Deus, pastor. A mentira é do diabo. Deus não vai tirar ninguém daqui e levar-te. Porque Deus trouxe essas meninas para dentro da igreja para que elas se arrependam. Pode falar. A Bíblia, a história dela está no Mistura Crônica 7,14. Meu povo que se chama pelo meu nome, orar e subirá e buscar verdadeiramente a minha face. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Eu falei, quando Deus botou vocês aqui, eu nem mais falava até hoje. Enquanto vocês deveriam estar de joelho dobrado, chorando, pedindo misericórdia a Deus, vocês estão se roçando na outra. Vai falar. Vocês sabem quando Deus vai tirar você aqui? Enquanto vocês não saem, vocês vão ficar rinchando aqui. Porque Deus botou aqui muitos de vocês para não morrer. E como é que alguém vem dizer que você não vai orar? E aí, todo o princípio, aqueles estavam no lugar, todo mundo voltou, ele passa até a delegada de cima, ela gritou bem forte, agora nós vimos um profeta nesse lugar, agora Deus trouxe alguém da parte dele para esclarecer as dúvidas, então a bagunça nesse lugar e ninguém dirá. Deus não me chamou, irmão, para abraçar o recado, ele me escolheu exatamente para dizer na tua cara que o pecado, por muito mais gostoso que ele seja, mas o final dele é o inferno. Pode falar. O final daquela alegria daquele povo de Noé foi eles perderem a vida antecipadamente. Eles perderam a vida exatamente brincando, se divertindo. Enquanto Noé estava lutando, construindo a arca dele, eles estavam brincando, dando risada de Noé. Nasceu. Quantos passos? Nada. Quantos vezes ouviram? Eu digo para eles, olha, você vai lembrar dessa mensagem no dia do julgamento. Quando Deus colocar eu e você de frente a frente, eu vou mostrar para você que você levar essas palavras da minha boca era para dar oportunidade a você, você deixou os ouvidos. Eles passam e correm. Agora não está mais passando por lá, porque toda palavra que vem da boca de Deus, ela não vem ela vem com espada, porque ela tem que gerar um efeito dentro de cada um. A palavra vai gerar uma revolta, ela faz para que haja entendimento. Olha, isso que estou fazendo é errado. Noé caiu, não ganhou uma alma sequer, mas salvou, escapou do irmão dele, a família. Não importa se você gosta do que está ouvindo ou não gosta. O importante é eu quero salvar minha alma. E para que eu consiga subir, eu não posso mentir a palavra. Eu tenho que entregar do jeito que ela é. Eu tenho que ensinar você da forma que Deus me ensinou. Se você não gosta, eu não posso fazer nada. Porque ninguém que vive a verdade, ninguém que prega a verdade, ele é abraçado por muita gente. O próprio negócio, o próprio profeta Jesus não tinha aceitação de muita gente. Por quê? Porque o que ele saiu da boca dele contradizia o que eles imaginavam. Por isso que ele foi errado. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele não olhou o tamanho e nem o que o cara, a riqueza que o cara tinha. Se bem que ele disse, não é nem que você possuía a mulher do seu irmão. Quantas bagunças no Evangelho. Quantas pessoas já casaram, não sei quantas vezes, virou uma mera brincadeira. Eles hoje negócio oficializaram a prostituição da igreja. Eles pegam o negócio, documento, vai casar. Faz a escritura. Gostou, continua, não gostou, separa. No reino do céu é diferente. Lá
geração mais perversa, sobre os trovões, sobre os maremotos, do tsunami, sobre elevar-se às guerras. E quando ele anuncia tudo isso, se aproxima de mim e de você. Mas a revolta de Satanás não lembra. Aí ele diz: ouça, aquele que deveria estar ensinando para você escapar do inferno, está levando você para a condenação. Com toda alegria, porque tudo isso que gera essa alegria, relevância, minúcio, que dera essa alegria ao próprio Satanás. Momento de choro. É momento de sacrifício. A Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, no capítulo 26, só para você entender. 26 é fácil. 26 não, 27 é fácil. 26 sim. A Bíblia vai dizer que Jesus levou os apóstolos para se esconder exatamente aquela luta amargurada. E pegou João, Pedro e Tiago e levou eles exatamente para guardar um pouco enquanto ele orava. E Jesus chorando porque sabia do sofrimento dele. Será que você não percebe? As coisas estão minando de uma tal maneira. Os dias estão sendo abreviados. Os dias estão sendo abreviados. O roubo está por toda parte. Está dentro da casa de Deus os enganos, os roubos. Está na política. A mentira tomou conta das igrejas de uma tal maneira que você não sabe em quem acreditar. As pessoas estão exatamente se entregando a Satanás, exatamente porque não vê nada acontecer. É porque você está no lugar errado. Porque a hora que você encostar no lugar como esse, pode ter certeza que depois não espere que eu vou assim. Ninguém, seja enfermidade que for, ninguém será de bom assim. Mas você não vê mais isso. Sabe por quê? Porque aonde é o pecado, Jesus bate o pé. E eles aderiram ao pecado porque a alegria da carne já era dinheiro. E a alegria do Espírito já era joelho, coração. Já era jejum, coração, palavra. E ninguém quer fazer isso. Enquanto isso, eles vão estimulando elevar-se a igreja no pecado. Porque isso eles enchem o gosto. E fica elevar-se usando a internet para continuar mentindo para que vocês acreditem nesse desviado. É por isso que Deus tem usado o homem do STF, mão forte, que tem acabado com a mentira desse país. Aquele homem ele tem sido uma ferramenta na mão de Deus, o Alexandre de Moraes. Eu tenho orado por ele, porque ele tem usado aquilo, usando a caneta para combater essa mentirada desses demônios que estão por aí espalhados. Vai embora. E por isso, nessa noite, ó Deus, ó Pai, nessa noite eu quero entregar, levar-se aqueles que estão doentes, aqueles que estão, ó Deus, ó Pai, despercebidos. E sabemos que o Evangelho você tem que estar bem atento. Porque Jesus, quando voltou, ele disse para ele: será que você não pode nem vigiar por tempo? Enquanto eu fui aqui orar, o povo está disperso, o povo não ora, o povo não jejuma, o povo quer encarar o gigante atrás da carne que ganha. E a igreja se mantém na carne, porque é mais fácil rodear, mas não. Por isso, Deus, ó Pai, vai contra aquela mulher que está naquele hospital, e os elevados, esses parentes choram, gritam, elevados toca nas mãos dessa mulher, minúsculo, repreenda essa depressão dessa jovem, elevados, esse espírito loucura, Deus, ó Pai, essa pessoa que quando incorpora, quer quebrar toda a casa, o Senhor dá livramento, ó Deus, ó Pai, elevados, essa enfermidade do joelho, essa mulher que está de muleta, elevados, toca no coração dela, toca nas pernas, elevados, repreende essa força maligna, ó Deus, ó Pai, faça essa obra e dê vitória à igreja, em nome de Jesus. Bate palma. Amém, igreja? Amém.